pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar a fazer uma jardineira pantalona, super simples de fazer, tá? Para fazer essa pantalona eu vou usar molde que você pode adquirir a grade completa do PP ao GG lá no meu site. Eu vou deixar o link aqui para você acessar, e nessa semana de lançamento dessa aula você tem desconto, tá? Acessando nesses primeiros dias. Depois vai pro valor normal. Então, vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora? Para fazer a jardineira, eu vou usar malha tricô de algodão. Ela dá uma leve esticadinha, tá? E você pode usar aí o tecido da sua preferência que tenha um pouco de elasticidade. Eu vou deixar sugestões aqui no box de informações. Então, já encaixei aqui o molde das costas, tá com o tecido dobrado. Encaixei mais ou menos só o da frente ali, e antes eu fiz um teste para ver como é que ficava a disposição aqui de todos os moldes, para ver se vai dar certinho no tecido e para eu já cortar sabendo e não errar. Aí, como a parte que sobrou, eu vou cortar o forro. No molde, a gente vai ter 3 medidas para você fazer regulagem. Vai ter a medida das costas para você fazer a amarração. É opcional, tá? Se você quiser fazer a amarração nas costas. Tem a alça grande e tem a medida menor da alcinha, tá? Cada uma você vai cortar 2 vezes. Todas você vai dobrar com direito, né, a estampa para dentro. E na regulagem das costas e na alça maior, você vai costurar uma das pontas, fechar assim e vai deixar uma abertura para desvirar. Então vai ficar com o acabamento fechado só de um lado, tanto na alça maior para fazer a regulagem, como na amarração das costas se você for fazer. Fecha de um lado, costura assim e deixa a abertura. Já na alcinha menor, você só vai costurar desse lado aqui e vai deixar essas 2 pontinhas abertas. Aqui é só fazer o pontinho reto, tá? Uma margem de 1 centímetro de costura também. Não precisa fazer em acabamento de zigue-zague não, tá? Nem overlock. Quando chegar aqui na ponta, ó, agulha para baixo, levanta o pé calcador, gira o tecido, ó. A agulha continua para baixo e continua a costura. Aí é só desvirar. Depois que você desvirar, é só rebater uma costura em toda a volta, quer dizer, quase toda a volta. Só não precisa aqui nessa parte. Agulha para baixo aqui na pontinha, gira o tecido, agora continua a costura. E já nas tiras menores, você não vai rebater em volta não precisa não. Só passa nas pontas que você fechou a costura. E vai passar o regulador assim, ó. Essa é a parte das costas do regulador. Então, ó, eu vou passar aqui, ó, nessa ponta, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, aqui por dentro, ó. Vou fazer assim, no regulador. Ó, aqui eu tenho o verso dele, tá? Então, você vai posicionar ele assim, lá na peça. Aí, você vai fazer isso com o outro lado também.
você vai juntar. Faz isso na frente e nas costas. Aí você vai alinhar certinho, tá? Desse jeito, ó, posicionar por cima, ó. Direito com direito. Só aqui, ó. Margem de costura de 1 centímetro e faz o acabamento aí, zigue-zague ou em overlock. Ponto reto com uma margem de 1 centímetro. Como referência, eu sempre uso o pé calcador, a sapatilhazinha da máquina. Eu coloco ela rente à pontinha do tecido e movimento a agulha, deixando a margem de 1 centímetro. E para fazer o acabamento, eu fiz na overlock. Se você não tiver, pode ser o zigue-zague, não tem problema nenhum. Só que eu prefiro muito mais a overlock, porque ela já refila essa pontinha do tecido, essa rebarba que fica, já faz um acabamento mais limpo e fica muito mais profissional. E agora eu tô usando a Ultralock HD, ela é super rápida, super resistente. Na frente da jardineira, eu deixei um espacinho aqui de 1,5 centímetro e vou posicionar o regulador. Vou costurar ele dessa marcação para cá. E costura os dois. Você pode fixar com 0,5 centímetro só. Nas costas a mesma coisa. Eu deixei um espacinho aqui de 1,5 centímetro e você vai costurar as alças maiores da regulagem. Ó, você vai jogar ela assim por cima. E vai costurar com uma margem de 0,5 centímetro, bem aqui na pontinha só para fixar. Com a alça já costurada, eu vou costurar o forrinho. Ó, o forro eu também passei uma costura bem aqui embaixo, ó, na overlock. Você pode passar zigue-zague ou fazer 2 dobrinhas fininhas, tá? É melhor o zigue-zague ou overlock. Então você vai colocar, ó, estampa com estampa, direito com direito, tá? E vai costurar aqui em cima e na cava, tá? Aqui na lateral você não vai costurar agora. Mesma coisa você vai fazer com as costas. Primeiro eu costuro em cima. Eu não começo lá pela pontinha da cava e dou a volta, depois costuro na parte de cima, não. Você já vai entender por quê. Então, um pontinho reto na parte de cima, no topo da frente e das costas, tá? Você pode fazer assim. Ó, depois que você costurar a parte de cima, você vai vir aqui do lado e vai sentir, ó, onde tá a alça. Aí você vai costurar bem aqui do ladinho, tá? Só que no comecinho, depois vai fazendo a costura de 1 centímetro. Então, ó, eu coloco a agulha bem aqui pertinho, tá? Mesmo que eu deixe 1,5 centímetro, por conta que às vezes a gente pode deixar 1 centímetro e acabar faltando tecido para costurar. Então, eu gosto de fazer assim. Ó, costurei aqui 1 centímetro, aí eu já vou girando aqui para ir fechando essa costura com a margem de 1 centímetro. Aí você pode cortar o excesso, tá? Um pouquinho desse excesso, cortar uns 0,5 centímetro. Joguei o forrinho aqui pra cima, então, frente, você vai abrir as costurinhas. Aquela emenda de costura que tem, você vai abrir. Vou mostrar na máquina direitinho, tá? Mesma coisa aqui do outro lado. Forrinho e aqui a frente da jardineira. Você vai pegar as costas, vai jogar aqui por cima, ó. Estampa com estampa, direito com direito, ó. Parte de fora com parte de fora, pra você entender. E vai fazer a mesma coisa, ó. Vai abrir assim, jogando o forro pra cima. Essa costurinha de emenda do forro com as costas, você vai abrir também e vai jogar por cima dessa emenda da lateral, ó. Então, você vai juntar aqui, ó, forrinho com forrinho. Mesma coisa do outro lado, temos 2 lados do corpo, né? Então, você vai fazer dos 2 lados. Vai juntar aqui também. Aí, você vai juntar com uma costura reta. E aqui, quando chegar nessa emenda das costuras do forro com a frente e as costas da jardineira, você vai costurar mais uns 4 dedinhos para baixo, tá? Você vai passar uma costura com a margem de 1 centímetro. A gente tem o forro e a parte principal do macacão da jardineira. Você vai abrir assim,
ó, essa emenda de costura, tá? Mesma coisa você vai fazer com o outro lado, que a gente tá costurando uma lateral. Você vai abrir essa costura. Você vai abrir essa costura e tem que bater aqui, ó, tá? Emenda com emenda abertinha. E você vai costurar, ó, da ponta até aqui a emenda e mais 4 dedinhos para baixo em relação à frente e às costas da jardineira. Ó, 4 dedinhos. Repete do outro lado. Antes de fechar as laterais, eu vou fechar bem aqui no meio para experimentar, para poder ver a altura que vai colocar o regulador nas laterais. Aí depois fecha as laterais. Então você junta aqui, ó, frente com costas. Então você joga a costurinha uma para um lado, outra para o outro, uma fica oposta à outra. Eu vou alfinetar aqui toda a perna da calça para bater aqui as listras. Então aqui eu já alfinetei e eu vou costurar, ó, toda essa volta aqui da perna, ó, até lá embaixo. Aí você faz a costura reta com uma margem de 1 centímetro e depois você faz o acabamento. Eu pensei em colocar com regulagem em vez de amarrar, só que não fica uma coisa prática para o dia a dia. Então é melhor você colocar 2 faixas para fazer a amarração. Aí você pode fazer tanto para frente ou para as costas, conforme você quiser. Então aqui, ó, na altura da cintura você vai vestir no corpo, né? Pra poder ver a altura que ficou bom pra você. Os 4 dedinhos que eu deixei abaixo aqui ficou legal pra mim, tá? Então aí você vai definir a sua altura da cintura, a altura aí que vai ajustar, que você acha que fica melhor. Depois que você costurar, você vai terminar de fechar toda essa lateral da jardineira, tá? Daqui pra baixo. Bom, finalizada a costura da lateral, você vai vestir para ver se ficou legal. Também a questão do comprimento, de repente se você precisar cortar alguma coisa, tá? Se ficou comprido. Então agora você vai costurar o acabamento, ó, assim, com o forrinho para cima. Aí você vai vir daqui de cima até lá embaixo fazendo acabamento, até o final da perna. E eu vou aproveitar também agora e vou fazer o acabamento, ó, aqui no meio, porque eu não fiz antes, porque eu ia ver no corpo se ficou legal, se eu precisava ajustar alguma coisa para depois fazer o acabamento. Nessa parte de cima é só fazer uma costura de pesponto, nessa pontinha, ó, toda a volta aqui. Dessa forma você vai fixar o forro com a parte principal aqui da jardineira. E puxei minha agulha mais para cá, pro lado da direita, e vou costurar. Nessas pontas, você deixa a agulha para baixo, levanta o pé calcador, gira, desce novamente o pé calcador e continua a costura. Ó, sempre o pé calcador rente aqui o tecido.
Dá toda essa volta e finaliza a costura aqui onde começou. Para o forro não ficar subindo, você pode dar um pontinho aqui, ó, em cada costura, emenda com emenda, aqui na lateral, na outra e na frente. Ou também você pode vir assim, ó, do meio mais ou menos, até o final do forrinho, você pode costurar assim por dentro, ó, só pegando a pontinha mesmo, para não ficar soltando, tá? Você pode fazer isso na lateral e na parte da frente, ó. Você faz assim, ó, pega aqui, ó, que eu tenho forro, né? Então você vem aqui, vê como é que você costurou lá do outro lado, para não ficar embolado. Ó, a dobrinha que tem, né? Depois dessa dobrinha, você segura aqui, ó, pra ver. Só pra você fixar mesmo. Aí você pode fixar aqui na lateral, ó. Bem na pontinha, com um pontinho reto mesmo aqui, ó, só pra grudar aqui na lateral. Você pode fazer isso em todas essas costuras. Dessa forma, o forro vai ficar mais fixo aqui, em vez de um pontinho só. E, pessoal, me desculpe, cachorro latindo, esse mesmo. Tô gravando aqui já falando em tempo real pra ficar a explicação melhor. E vai ter latido de cachorro, vai ter barulho, tá? A barra eu deixei 1,5 cm, duas dobras de 1,5 cm, se você for fazer. Ou já uma de 3 centímetros, que você pode fazer com agulha dupla, ou você pode fazer com zigue-zague. Então é bom você experimentar, ver se precisa cortar, se ficou grande demais, se você vai preferir usar com salto alto, vai deixar mais compridinho, ou se você vai usar com sapato baixo, médio, tá? Para você ajustar essa barra, que tá bem mais comprida, justamente para você ajustar. Esse é o resultado final da jardineira. A amarração é opcional, tá? Você pode deixar sem, não fica tão larguinho assim, mas fica soltinho no corpo, super confortável. Você pode amarrar para frente ou para as costas, se você for usar a amarração. Essa jardineira você pode fazer com tecidos que não esticam. Você só vai precisar colocar zíper ou na lateral ou no centro da frente. Aí você não precisa usar tecido com elasticidade. Me conta aí se você gostou ou se você vai fazer. Para adquirir o molde é só acessar o link aqui na descrição, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!